Paz para todos. Na Bíblia, lemos muito sobre a voz de Deus e como ele falou a seu povo através dos profetas. Também aprendemos sobre como Deus ouve os homens e como ele os respondeu. Hoje, gostaria de falar sobre a voz de Deus, as várias maneiras com qual ele fala conosco, como podemos ouvi-lo e como podemos ser guiados por ele sem confusão. Este é um assunto bastante vasto que poderia ter sido dividido em 2 ensinamentos sequenciais. Por razão de compreensão deste material abrangente, optei por não fazê-lo. Então, por favor, tenha paciência comigo enquanto estudamos isso. Para facilitar, dividi em assuntos cujos links você encontra nos comentários deste vídeo, caso queira pular direto para um assunto específico. Antes de podermos falar sobre a voz de Deus, devemos entender que existem pré-requisitos para ouvir a voz de Deus. Estas são que acreditamos que Deus existe, que Ele se comunica com a humanidade, que Ele tem algo a dizer e que o homem pode reconhecer sua voz. Jesus confirmou isso em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma das perguntas mais frequentes dos crentes é: qual é a vontade de Deus para mim? Em nossa vida, constantemente temos que fazer escolhas. Mas estamos fazendo as escolhas certas que correspondem à perfeita vontade de Deus? Portanto, é essencial que conheçamos a voz de Deus para entender sua vontade para nós. A Bíblia revela que Deus tem um plano definido para cada pessoa, para a sua vida e para a sua eternidade. Para estar em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida, cada um de nós deve descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Devemos ouvir a voz de Deus para saber que direção tomar. É claro, há muitas vozes que ouvimos. Há a voz dos outros seres humanos, que às vezes dá bons conselhos, mas na maioria das vezes conflitam com a vontade de Deus. Pedro disse em Atos 5, versículo 29, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Há a voz de Satanás que consistentemente quer nos afastar de Deus e nos levar ao pecado. Lucas 4, versículo 33 e 34 diz: havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Isso confirma que os espíritos malignos ou demônios também têm vozes. Outra voz que ouvimos é a voz de nós mesmos. A Bíblia também fala sobre esta voz em Lucas 16, versículo 3. Disse depois o mordomo consigo: que hei de fazer? Tenhamos muito cuidado para não ouvir a nós mesmos, pois o que sabemos sobre o que devemos fazer? Então, a voz de Deus. Como crentes, podemos conhecer a voz de Deus e distingui-la de outras vozes. Lemos em João 10, versículo 4. Depois de conduzir para fora todos as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Em Gênesis 2, lemos que pela voz de Deus, a vontade de Deus foi revelado a Adão e Eva. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas do árvore do conhecimento do bem e do mal, desse não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, eles não obedeceram e ouviram
a voz de Satanás. No entanto, através de muitas passagens das Escrituras, sabemos que Deus fala ao homem. Nós só temos que escutá-lo para ouvi-lo. O que geralmente queremos é a orientação de Deus nas decisões para que possamos fazer escolhas sábias. Queremos sua direção nas circunstâncias da vida. O que devemos perguntar é: como posso conhecer a voz de Deus? Quando conheceremos sua voz, também conheceremos a sua vontade. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que conheçamos a sua vontade. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Receber orientação divina é andar em íntima comunhão com Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é um processo contínuo. Deus fala para comunicar sua vontade à humanidade. Na Bíblia, existem duas palavras gregas que significam palavra. A primeira é logos, que é a palavra escrita de Deus. A segunda é rema, que se refere à palavra vivificante de Deus. Quando Deus dá um rema, ou palavra vivificante, ela sempre concordará com a palavra logos, ou escrita. É assim que você sabe que a voz que você ouve é de Deus. Uma palavra rema normalmente se aplica a uma situação, necessidade ou orientação individual. Pode ser dado a você através de um versículo da Bíblia que, de repente, lhe parece muito relevante, ou através de um sermão. O Senhor pode falar com você através do uso de línguas ou em seu espírito interior. Esta palavra rema que Deus está lhe dando estará sempre em harmonia e de acordo com seu logos ou palavra escrita. É verdade que todos não podem ouvir a voz de Deus. Existem algumas condições que devem ser aplicadas à vida da pessoa. Devemos nascer de novo e o Espírito Santo deve habitar dentro de nós. É o Espírito Santo que nos dirá o que Deus está nos dizendo. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, não falará para si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Devemos ter passado por uma transformação da nossa vida, erradicando o pecado e renovando nossa mente. Devemos fazer o movimento em direção a Deus, não o contrário. Romanos 12, versículo 1 diz que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. E o versículo 2 diz: transformai vós pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também devemos alcançar um grau de maturidade espiritual para que possamos distinguir a voz de Deus dentro de seu espírito. Hebreus 5, versículo 13 e 14 diz: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Lembra-se do que está escrito em Apocalipse 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Queremos ouvir a voz de Deus porque queremos conhecer a sua vontade para nós. Existem categorias de vontade de Deus.
Tem a vontade soberana de Deus, que é seu plano mestre predeterminado para todo o que aconteça no universo. Na Bíblia, a palavra grega usada para se referir a essa vontade é bulema. Esta vontade de Deus será cumprida independentemente de qualquer decisão feita pelo homem. A telema, vontade de Deus, é a palavra grega nas Escrituras que se refere à sua vontade individual para cada pessoa. Para que esta vontade telema de Deus seja cumprida, é necessário a cooperação do homem. Temos que escolher andar ou não na vontade de Deus. Quando dizemos que estamos buscando a vontade de Deus, é esta vontade de telema para a nossa vida que estamos buscando. A terceira categoria da vontade de Deus é sua vontade moral. Estes são os seus mandamentos que encontramos ao longo das Escrituras, que nos ensinam como devemos viver. As vontades soberanas e individuais de Deus ou as vontades bulema e telema nunca entrarão em conflito com a vontade moral de Deus. A vontade de Deus determina nosso destino eterno e é a base do nosso relacionamento com Ele. Deus nos ordena conhecer a sua vontade, porque Ele fornece direção e conhecimento do futuro. Sua vontade nos traz solidez doutrinária, resulta em orações respondidas e nos dá bênçãos espirituais. Andar na vontade de Deus evitará correções severas e nos dará sucesso. Não ouvir a voz de Deus pode nos levar na direção errada e nos mover a buscar respostas em outros lugares, cair na armadilha de Satanás e, consequentemente, do pecado. Poderíamos recorrer a práticas ocultas, como a busca de resultados com bruxas, vermes, feiticeiros, magos, adivinhos, astrologia, horóscopos, leituras de folhas, cristais, cartas e palma da mão. Em Êxodo 22:18 e Deuteronômio 18, de 9 a 14, Deus nos advertiu a não lidar com práticas ocultas, como feitiçaria, magia negra, voodoo, uso de poções, feitiços, encantamentos e drogas. Lembre-se também que a rebelião contra Deus é como feitiçaria e é confirmado em 1 Samuel 15, versículo 23. Determinar a direção pelo método de acaso não é mais aceitável para nós, pois após a vinda do Espírito Santo, é Ele que guia nossos passos. Não devemos buscar a confirmação da vontade de Deus por um velo como na história de Gideão. A vontade de Deus é conhecida, só devemos escolher obedecer. Em Lucas 1, versículos 18 e 20, Zacarias ficou mudo porque não acreditou na voz de Deus e queria confirmação. Também não é necessário ir aos profetas para receber orientação. O perigo está do fato de podemos ser aconselhados por um falso profeta que nos levaria na direção errada. Um falso profeta não reconhece a divindade de Jesus, ensina falsas doutrinas, desvia as pessoas da palavra de Deus, engana com sinais milagrosos e faz afirmações falsas. Ele não tem a evidência do fruto do Espírito em sua vida. Devemos determinar a vontade de Deus para a nossa vida por nós mesmos. Nenhum conselheiro pode determinar o que é isso para assuntos não ensinados nas Escrituras. Vamos dar uma olhada nos 3 adjetivos para a vontade de Deus mencionado em Romanos 12, versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A perfeita vontade de Deus é quando um crente anda em harmonia com a vontade moral, soberana e individual de Deus para a sua vida. Ele busca, ouve e obedeceu à vontade de Deus para si mesmo. A boa vontade de Deus é quando o crente está dentro de sua vontade soberana e moral. Ele está, no entanto, ainda buscando o plano individual de Deus para a sua vida. Na vontade aceitável de Deus, o crente não está realmente preocupado, não buscou ou descobriu a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus está permitindo que ele viva desta maneira, estando dentro da vontade soberana e moral de Deus, mesmo que não seja a sua vontade perfeita para ele. Embora Deus não seja limitado por nada disso, algumas das maneiras pelas quais Deus fala conosco são sua palavra escrita e o resultado da oração. Os conselheiros cristãos também podem ser preciosos para descobrir a vontade de Deus, conforme mencionado em Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. As circunstâncias da vida podem nos levar na direção certa, embora pareçam ser contrários à vontade de Deus. Um exemplo notável disso pode ser encontrado na Bíblia, na vida de José. Ao fornecer ou remover oportunidades, Deus abrirá ou fechará portas nas circunstâncias de nossa vida. Paulo disse em 1 Coríntios 16, versículo 9, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Então ele reconheceu esta oportunidade como a vontade de Deus e permaneceu em Éfeso. Outra vez, em Atos 16, versículo 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província de Ásia. Assim como os anjos trouxeram mensagens para as pessoas da Bíblia, eles podem trazer mensagens para nós hoje. Deus também se revelou através de milagres do Antigo Testamento. A coluna de fogo e a nuvem deram direção à nação de Israel enquanto viajavam pelo deserto. O desejo de Deus de falar conosco é tão forte que Ele até fala conosco quando dormimos. Ele fala em sonhos. Alguns exemplos disso são dados na palavra de Deus, relatando os sonhos de Jacó, de José, de Salomão. Uma forma alternativa para os sonhos são as visões, que são uma espécie de sonho, mas você está acordado. Como exemplo, o livro de Daniel está cheio de visões. O que nós homens estamos mais acostumados é uma voz audível. Deus também escolhe usar este método para falar conosco. Muitas vezes a Bíblia diz, e Deus disse, mas há outras maneiras pela qual Deus diz. Ele usa a voz interior do Espírito Santo para se comunicar conosco. Isso está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Isto é que está escrito em Romanos 8, versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Este método que Deus usa assuma que você está levando uma vida espiritual. Se você está morto em pecado, o Espírito Santo não pode guiá-lo. Se você não vive em pecado, o Espírito Santo revelará a vontade de Deus para você. Através da meditação na palavra de Deus, devemos treinar nosso espírito para ser sensível a Deus. Quando você acredita que recebeu uma mensagem de Deus guiando sua vida, aplica as seguintes chaves bíblicas. A primeira chave é a confiança. Não tenha medo do que Deus está pedindo para você fazer. Lembra-se do que o plano de Deus é sempre o melhor para você. A segunda chave é não depender do seu próprio entendimento. Não use o seu raciocínio humano no que Deus está instilando em você. A terceira chave é reconhecer Deus.
Dê a Ele o primeiro lugar em sua vida. Sempre reconheça a Deus em tudo o que Ele faz, honrando-o em pensamento, palavra e ação. Colossenses 3, versículo 15, nos diz: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. É assim que temos a certeza da vontade de Deus. Através do Espírito Santo, nós temos um guia importante e seguro. Este guia é a paz que você tem em seu coração quando toma a decisão certa. Não vai em frente se você não tiver paz em seu coração. Esta é uma regra de ouro. É chamado o arbítrio da paz. Nunca desconsidera e você estará seguro em todas as suas decisões. Não seja impaciente. Deus só revela seu plano para você um passo de cada vez. O relacionamento que você está desenvolvendo com Deus é um processo contínuo baseado na comunicação. Deus continua a falar e você aumenta sua capacidade de reconhecer sua voz. Não se preocupe com o amanhã, tome apenas as decisões que são relevantes para hoje. O plano de Deus para o futuro será revelado no devido tempo. Ele está no controle disso. É claro que quando tomamos uma decisão sobre um assunto não especificamente coberto pelas Escrituras, seria muito sábio verificar se estamos caindo na armadilha das práticas questionáveis. Isso é que nós devemos nos perguntar. Minha decisão glorifica a Deus? Qual é a minha motivação para a minha decisão? O que eu decidiu é necessário? Minha decisão leva ao crescimento espiritual? Minha decisão pode levar a um hábito escravizador? A minha decisão é um compromisso? Minha decisão levará à tentação? Minha decisão tem a aparência do mal? Isso viola minha consciência? Como os outros serão afetados pela minha decisão? Suas decisões devem sempre ser consistentes com a palavra revelada de Deus. Para decidir, use o caminho da sabedoria. Este caminho está sempre em harmonia com o que Deus revelou através da oração, da palavra escrita, da voz interior do Espírito Santo e do conselho cristão. Outra ferramenta que temos à nossa disposição é um modelo bíblico para a tomada de decisão. Este modelo é uma série de perguntas que o guiarão para uma decisão. O assunto de sua decisão é tratado com as Escrituras? Se sim, tome a sua decisão com base na palavra de Deus. Se não, pergunta a si mesmo se é uma prática questionável. Se for, responde às perguntas sobre práticas questionáveis listadas em cima. Depois, ore, verifique o arbítrio da paz e toma sua decisão. Se não for, pergunta-se se é uma situação de vida. Se não for, ora e toma sua decisão. Se for, ore e estude as Escrituras, ouça a voz do Espírito Santo, peça conselho cristão, analise as circunstâncias, aplique as chaves bíblicas mencionadas anteriormente, siga o caminho da sabedoria, verifique o arbítrio da paz e tome sua decisão. Deixei um link para este arquivo nos comentários deste vídeo. Você já tentou e falhou na vontade de Deus em sua decisão? Existem maneiras de corrigir esses contratempos. Você deve primeiro reconhecer que cometeu um erro. O próximo passo é se arrepender do seu pecado de desobediência. Você deve encontrar o ponto de partida do seu erro, retornar e corrigi-lo.
Finalmente, você deve buscar a Deus e agir de acordo com a nova direção que Ele lhe dará. Antes de concluir este estudo sobre conhecer a vontade de Deus ouvindo sua voz, precisamos falar sobre o sofrimento e como isso se conecta à sua vontade. Para começar, vamos falar sobre as razões do sofrimento. A Bíblia fala muito sobre sofrimento, problemas e aflições. Através dele, descobrimos que há 5 razões pelas quais o sofrimento entra na vida de um crente. O sofrimento pode vir através de outras pessoas ao seu redor. José é um exemplo deste tipo de sofrimento. Não por culpa sua, José foi vendido ao Egito por seus irmãos, preso falsamente pela esposa de Potifar e esquecido por aqueles que ele ajudou na prisão. As circunstâncias da vida são a segunda maneira pela qual o sofrimento pode afetar a vida de um cristão. Isso é ilustrado pela história de Noemi, registrado no livro de Ruth, que experimentou a morte de seu marido e filhos. A terceira razão para o sofrimento é por causa de seu ministério para o Senhor. O Novo Testamento fala de sofrer por amor de seu nome, por Cristo, pelo Evangelho, pelo reino de Deus, por causa da justiça segundo a vontade de Deus. Não escaparemos de perseguições de várias formas. O sofrimento pode entrar em sua vida como resultado da atividade satânica direta. Jó é um excelente exemplo disso. Ele sofre como resultado de um ataque satânico direto, permitido por Deus. Devemos ser cuidadosos quando vemos o sofrimento dos outros para não os acusar de pecado, infidelidade ou incredulidade. Galatas 6, versículo 8 nos ensina que quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas isso não pode ser usado para explicar o sofrimento de inocente. A quinta maneira para a qual o sofrimento entra em sua vida é por causa do seu próprio pecado. Jonas é um exemplo de tal sofrimento. Em desobediência a Deus, Jonas seguiu na direção oposta de Nínive, onde lhe foi dito para ir e pregar o arrependimento. Ele experimentou uma terrível tempestade no mar e acabou na barriga de um grande peixe por causa de seu próprio pecado. A Bíblia revela que Deus castiga aqueles que vivem em desobediência à sua palavra. Castigar significa disciplinar, reprovar e corrigir. Deus usa o sofrimento para corrigi-lo e trazê-lo de volta à sua vontade para a sua vida. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer à tua palavra. Quando você sofre inocentemente e não por causa do seu próprio pecado, você deve manter uma atitude adequada em relação ao sofrimento. Você não deve se envergonhar. Você deve entregar seu sofrimento a Deus, sabendo que Ele faz todas as coisas para seu bem. Você deve ser feliz quando sofre de acordo com a vontade de Deus. Atos 5, versículo 41 diz que se regozijaram por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Você não deve achar estranho quando você experimenta sofrimento. Em 2 Timóteo 2, versículo 3, encontramos estas palavras: sofre comigo, com bom soldado de Cristo Jesus. No entanto, o sofrimento traz benefícios positivos. Por meio dela, nossa fé é testada e qualidades positivas são desenvolvidas. Poderemos confortar os outros, pois já passamos por situações idênticas. À medida que as obras de Deus se manifestam e seu poder se aperfeiçoa através do sofrimento, teremos aprendido a não confiar em nós mesmos.
nosso foco será a mudança do temporal para o eterno, e à medida que nosso velho eu for mudado, as coisas instáveis em nossa vida serão removidas. Através do processo de sofrimento, Deus prepara você para seu ministério e para reinar com Cristo. O sofrimento traz bênçãos espirituais à medida que você aprende a obediência. Também testa a palavra de Deus dentro de você, humilha e faz você crescer espiritualmente. Através dele, você chegará a conhecer a Deus intimamente. Você passará a se ver como realmente é, e a ênfase mudará de você para Deus. As tempestades da vida são inevitáveis e incontroláveis e podem afetá-lo espiritualmente, mentalmente, fisicamente, materialmente ou emocionalmente. O sofrimento deve ser aguardado como parte da vontade de Deus. Filipenses 1, versículo 29 nos adverte que vós fois concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. E Jesus disse em Mateus 10, versículo 38, que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas o que acontece quando, depois de ouvir a voz de Deus, somos abençoados, andamos em seu caminho e de repente não ouvimos mais sua orientação? Bem, geralmente isso significa que Deus quer que avançamos para coisas maiores. Ele provavelmente quer que você saia de sua zona de conforto e enfrente novos desafios. Sua fé não deve renunciar. Você está em um ponto de receber novas revelações de Deus para a sua vida. Uma nova direção está se abrindo para você, então vai para a próxima dimensão do plano de Deus para a sua vida. Assim que você der este passo, você ouvirá a voz dele novamente, guiando você através da sua vontade. Mas a revelação da vontade de Deus para o próximo passo de sua vida vem em vários estágios. Isaías 30, versículo 21 nos ensina que "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por dentro de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda." Ao receber o conhecimento da revelação de Deus, você passará por vexação. Talvez você esteja questionando as circunstâncias desconcertantes ao seu redor. Você esteve perturbado e não entendeu por que certas coisas estavam acontecendo para perturbar sua vida. Deus está tentando chamar sua atenção. É por isso que ele permite que você seja perturbado neste primeiro estágio de revelação. O segundo estágio é a revelação do próprio plano de Deus. Quando Deus revela uma nova direção para a sua vida, muitas vezes você fica sobrecarregado. Você pode se sentir desqualificado. Você pode sentir que é um passo de fé muito grande para dar. Nesse estágio da hesitação, você apresentará suas perguntas, razões e desculpas a Deus. Deus lhe responderá com os detalhes do seu plano. Você então entrará no estágio de resignação, aceitando a vontade de Deus para a sua vida e desistir de seus próprios planos. Quando você fizer isso, não demorará muito para que Deus lhe envie uma verificação do seu plano. Quando você aceita o plano de Deus para a sua vida, ele sempre trará felicidade e resultará na exaltação de Deus. Este é o sexto estágio que completa a revelação. Lembra-se que o plano de Deus é maior do que qualquer sofrimento temporário que envolva.
no final, sempre traz alegria e exaltação do Senhor Jesus Cristo. Esperamos sinceramente que, por meio deste ensino da Palavra de Deus, você tenha sido abençoado e siga em frente para coisas maiores. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, subscreva-se, pois isso ajudará na divulgação da Palavra de Deus através deste canal.